Só me avisa quando estiver gravando. Estamos ao vivo gravando para o Brasil inteiro e os alunos do Sacha. Vamos lá. Pessoal, aula de hoje continuando como prometido, nós vamos continuar a nossa revisão, né? Então, falei para vocês que antes da gente trazer o convidado, antes da gente entrar só com prática, a partir de agora nós teremos só prática quando eu terminar essa revisão, então hoje vem a revisão. Então eu pego, não todos os assuntos, obviamente, mas eu pego os mais importantes. Então, todos que estão aqui têm uma grande vantagem, né? Os que assistem ao vivo, que vantagem é essa? Caso você tenha alguma dúvida em algum assunto específico, viu? Nicolas, Eli, Andrezinho, Arnaldo, me fala que eu vou lá naquele assunto pontual e falo para vocês, beleza? Mas vamos contar a partir do número 4, da aula número 4, que é esta aula que eu vou abrir agora nesse momento, e eu trago só as coisas principais, tá? De cada aula que nós falamos. Nessa aula nós falamos sobre plural, verbos, meios e artigo. Claro que no plural e singular, eu já explico para vocês. Tá virando aí a tela para vocês? Beleza, show de bola. Regra de plural e singular. O que vocês precisam saber? Nós vimos na aula passada, eu acho, plural e singular. Foi ou não foi? Foi ou não foi? Foi. Foi. Então, plural e singular, lembrando que nós temos que pensar só nos verbos regulares e verbos irregulares. Outra coisa que eu tenho que ligar no plural e singular. O plural, eu tenho que perceber que quando eu coloco S ou quando eu coloco ES, existem regras para isso. E toda regra em inglês, quase toda, eu digo 99,9%, tem suas exceções. Então, já que nós já falamos disso da aula passada, eu vou para um assunto que é importantíssimo, ao meu ver, que parece coisa simples, vocês acabam não estudando, que são os artigos definidos e indefinidos. Beleza? Os nossos artigos definidos e indefinidos, nós temos duas classes. Artigos definidos, que é somente um. Olha como é fácil. O THE, que é o the. E nós temos artigos indefinidos, que é o A e o N, ou seja, o A e o AN. Beleza? Tranquilo? O que eu preciso saber, Sacha? Eu preciso saber só relembrando. Eu já sei que vocês sabem, espero que vocês saibam, mas quando a gente fala de artigo definido, é usado para singular e plural, é usado para... Pode falar, Andrezinho. Professor, na parte que está escrito artigos A, não seria N no lugar de na, no caso? Onde é que está? Aqui no canto superior da tela, embaixo. Exatamente, é isso mesmo, é exatamente, Andrezinho, N. É A, N e D, né, que são os três. Artigos indefinidos A e N, e D, artigos definidos. O the usado para singular e plural, tá? O, a, os, as. É o significado que ele tem. O, a, os, as. Não tem outro significado. O the, como ele significa o ou a, quando... Então, o carro, a festa e o que quer que seja. Então, quando a gente pensa em artigo definido, ele pode vir no sentido simplesmente do artigo definido por propriamente dito, ou quando ele antecede uma ideia de superlativo, né? Então, o como o carro, a casa, a mulher, a festa, como a melhor, a maior, o maior. Beleza? Tranquilo. O A e o N. Quando a gente pensa no A e o N, funciona da seguinte forma. O A sempre virá antes de uma consoante, ou seja, antes de uma palavra que comece com a consoante, ou som de consoante. Percebam que todos os exemplos aqui, eu falei a piece, a glass, a cup. Opa! Aí pula para o N. E o N, Sacha? Já que o A é antes de uma consoante, o N é antes de uma vogal. Muito bem, ali, antes de uma vogal. Então, vogal ou som de vogal, né? Então, I, ou seja, N-I's,
an apple ou an apple, beleza? Perceba que o apple e apple, ele é tão mutável, né? E os dois realmente estão certos, questão de accent, que os dois continuariam sendo uma vogal. Apple e apple, ok? Tranquilo. Então temos an apple ou an apple, an ice, a cup, a glass e a piece. Beleza? Tranquilo? Tranquilo. Bom, até aí tudo bem? Alguma dúvida? Não. Existem exceções? Existem. Quando a gente tem uma consoante com som de vogal. Por isso que eu falei com uma vogal ou com som de vogal. Por exemplo, hour, hora, não vou entrar com A antes, porque A e o N significam uma. Só para singular. São usados só para singular. Diferente do the, que é usado para singular e plural. Então, tendo um plural, eu já sei que não vai ser o A nem o N. Beleza? Esse é um grande pulo do gato. Lembrando que, no caso do hour, tem o som de A vogal. Opa, som de A vogal, então jamais será A, será N. An hour. Beleza? Tranquilo? Chuchu, beleza isso aí, né, gente? Essa aula foi full. Eu lembro essa aula aqui, que eu dei essa aula aqui para vocês. No final, acho que a gente ainda fez exercício, né? Não foi? Acho que foi. Não me lembro. Eu não lembro se fez nessa, mas, enfim. Vamos à aula 6 agora. As 5 expressões idiomáticas. Isso. Aula 6, vamos lá. Aula 6 são advérbios de frequência. Antes de eu abrir, alguém pode me falar algum advérbio de frequência em inglês? Advérbio de frequência. Pense o seguinte, antes de vocês pensarem. Frequência. O que me traz ideia de frequência? Uma das coisas é o gerúndio. Beleza? Mas eu não estou falando do gerúndio, estou falando de advérbio de frequência. Até porque o verbo gerúndio vem num verbo, né? Então, advérbio de frequência é algo que eu falo ocasionalmente, frequentemente. Actually. Opa, muito bem. Frequently. Show de bola. Então, vocês estão relembrando. É isso que eu quero. Vamos lembrar. Eu tenho os advérbios de frequência aqui, turma. Usually, regularly. Vamos relembrar como se fala cada um deles? Usually, regularly, normally, often, sometimes, como o Andrezinho bem colocou, occasionally, rarely. Vou repetir essa. Rarely, seldom. Vou repetir. Usually, regularly, normally, often, sometimes, occasionally, rarely, seldom. Ok? Always e o never. Olha aqui, só para relembrar. Que a gente tem, me desculpem, no advérbio de frequência é algo que eu quero que vocês lembrem de uma coisa muito importante. No advérbio de frequência, vocês têm, e sempre terão, a ideia do 100%, 50%, 0%, 30%, 70%, é aquela velha história de chance de acontecer. Ok? Então, never, 0%. Seldom, rarely e occasionally está em 30%. Ok? Usually, regularly, normally, often e sometimes. 50% de chance de acontecer. É algo que é normalmente, regularmente, normalmente. Sasha, existe uma regra para usar normally ou usually? Vamos lá. Usually é algo que eu faço com mais frequência. Mas usually e normally eu posso usar em os dois que não está errado.
Os dois significam exatamente a mesma coisa, os dois podem ser usados, não existe uma regra básica para usar usually e normally. Usually é muito mais utilizado do que normally. Beleza? Often, frequentemente, sometimes, às vezes. Então, sometimes é uma frequentemente, uma frequência menor. Beleza? Tranquilo? Always, sempre. Então, não tem que pensar. Tá? Então, quando vocês tiverem dúvida, o que eu dou uma dica para vocês? O advérbio de frequência vem direto nessa tabela aqui, porque eu já dei, se vocês já assistiu minha aula. Não assistiu minha aula, assista a aula. Se não, o advérbio de frequência vem direto aqui e assista. Você que já assistiu a aula, já tem a aula na cabeça, vem aqui e dá uma lida de vez em quando em todos os advérbios de frequência. Tenta formular frases na sua cabeça com os advérbios de frequência. Ok? Por exemplo, regularly I study English. Olha como é simples, né? Ok? Oh my God! In June, in July in Recife, often rain happens, like rain happens all the time. Sometimes every single day. Quando você pensa em algo como frequentemente, e o mais legal dessas palavras aqui, que não existe uma regra, como na negativa, que a gente tem que eu não posso negar duas vezes. Eu posso usar à vontade isso aqui. Contanto que tenha sentido na frase. Beleza? Não tem problema. Ok? Tranquilo? Daí tudo bem, né? Ok. Opa! Boa! A próxima aula, eu dei na outra, seria na próxima aula, no 7, eu dei if clauses. Quem pode me dizer o que são if clauses? Pode abrir o microfone e me falar o que são if clauses para vocês. Vamos tentar relembrar. Os que estão aqui todos assistiram essa aula. Primeiro condicional, segundo condicional, terceiro condicional. Muito bem, isso mesmo. Zero conditional, começa do zero ali. Zero, first, second e third. Não é isso? Zero, first, second e third. Vamos tentar lembrar uma coisa? O que muda de uma condicional para outra? Para começar, para início de conversa, você também viu na aula de hoje. Vamos começar. Não é nem o verbo to be ali. É algo que envolve o verbo to be. Vai. É assim, porque na primeira frase, o verbo está, por exemplo, se estiver no presente, na segunda vai estar no futuro. Isso, Eli. Não é então isso? vai mudar o tempo verbal? O tempo verbal. O tempo verbal. Beleza, show de bola. O que são if clauses? São algo que eu trago a ideia de possibilidades, né? Se aconteceu tal coisa, vai acontecer isso ou não vai acontecer isso. Se acontecesse tal coisa, aconteceria tal coisa. Não é isso? Se tivesse acontecido tal coisa, aconteceria tal coisa, teria acontecido tal coisa. Então, a ideia é justamente essa. É se essa coisa tem possibilidade de acontecer, se essa coisa já passou e não tem mais chance de acontecer, eu só estou comentando sobre. Então, a ideia, quando a gente fala de if clauses, é justamente isso. É o se. Eu brinco, né? Eu falo, se minha mãe tivesse 4 pneus, é na carroça. Né? Porque justamente uma coisa de fazenda, né? Que o povo fala. Mas é justamente essa ideia. Se eu tivesse asas, eu voaria. Então, se eu tivesse asas, mas eu não tenho. Então, é algo que não tem chance de acontecer, porque eu não tenho. Então, mas se eu tivesse ganhado na loteria, eu estaria viajando o mundo.
Se eu tivesse, mas eu não ganhei, então é algo que não vai acontecer. Agora, quando a gente pensa em zero conditional, vamos dar a primeira. Zero conditional. Zero conditional, a gente pensa o seguinte, eu tenho tempo verbal, até antes de eu abrir. Presente, depois da vírgula, presente. Todo if clauses, a gente vai ter uma vírgula separando a frase. Início de conversa. Segunda coisa, todo if clauses, eu tenho a palavra if, que significa se. Então, se eu tenho a palavra if e tenho um coma, ou seja, uma vírgula separando a oração em duas, opa, acende a sirene aí, você pensa assim, opa, isso aqui deve ser uma if clause. Com certeza é. E aí você vai perceber em que tempo verbal estão essas duas orações, antes e depois da vírgula. E vocês lembram que eu falei que nós separamos a oração em duas se eu quebro ela com a vírgula? Tanto que eu posso negar antes da vírgula e depois da vírgula. São duas orações para o inglês, para a gramática inglesa. Então, if clauses. Zero conditional. Eu tenho presente e presente. Vamos formar uma frase no presente? If I run, if I run a lot, I got. You have good health. If I run a lot, I got sweat. Sweat. Yeah. If I run a lot, I'm gonna spell in another way to say that. If I run a lot, I'm gonna be no. Sorry. If it's the same time. If I run a lot, I be tired. Né? Se eu corro muito, eu me canso. É ou não é? If I eat a lot, I be fat. Então, assim, a ideia é que eu tenha o tempo verbal. Se ali eu tenho o tempo verbal presente, eu tenho uma zero condition. Então, vocês já pegaram o jeito da coisa. O que a gente tem aqui, ó? Vamos lá. Zero conditional, como eu disse a vocês. First conditional, second conditional e third conditional. Lembrando que o D no final é o sonzinho de T, né? Sonzinho de um leve T. Third conditional. Beleza? Zero conditional, como disse a vocês, presente. Beleza? If my mother goes to the supermarket on foot, her legs hurt. Se minha mãe goes, lembrando que goes é o go conjugado no presente simples, usado para he, she, it. No caso aqui, she, porque é ela, minha mãe. Ok? If my mother goes to the supermarket on foot, a pé, her legs hurt. As pernas dela doem. Deve ser idosa. Ok? Então, presente. Se minha mãe for ao supermarket a pé, Sasha, mas você está falando se ela for ao supermarket a pé, ao supermercado a pé. Certo. Mas na tradução literal, isso é interpretado, tá? Na tradução literal é o quê? Se a minha mãe vai ao supermercado a pé, as pernas dela doem. Lembrem-se, o inglês é interpretado e não traduzido. Por isso que quando eu traduzo, quando eu interpreto, eu falo, se minha mãe for ao supermercado, ok? Mas ao pé da letra seria se minha mãe vai ao supermercado, ok? Embaixo, if she study a lot, she gets tired. It's true. Se ela estuda muito, na verdade, não é nem se ela estudar muito, é se ela estuda muito, ela fica cansada. Mas estamos interpretando. E embaixo, if I need help
Se eu preciso de ajuda, e aí tá, se eu precisar, mas é if I need help, I talk to the teacher. Se eu preciso de ajuda, eu falo com o professor. Mas, claro, nós interpretamos como se eu precisar de ajuda, eu falo com o professor. Entenderam, gente? Ok. Quando a gente vem... Sasha, pode falar. volta um pouquinho, por favor, o slide anterior. Aí tem, if I need help, I talk to the teacher. Eu poderia também dizer, if I need help, I talk to you. Eu chamo você? Por você? Pode também? Teacher aí é um complemento. Então, pode ser qualquer um. Então, o I talk to pode ser qualquer outro complemento. I talk to you, I talk to her. Ele não é nem um sujeito ali. Você vê que como ele não é um sujeito, porque ele não pratica a ação, ele sofre a ação. Então, o professor, eu falo com ele, ele é um complemento. O professor poderia ser qualquer pessoa, né? Então, aqui, o que fala das conditional, que também podem ser formadas pelo when no lugar do if. Tá? Então, when e o unless. Percebam que nessas duas orações não tem o if. Isso são exceções e chamadas de zero conditional também. Isso aqui a galera erra muito em prova. Tá? Porque vocês não veem o if. E estão acostumados a saber que o if clauses, né? Clauses em inglês é orações ou frases. Então, if clauses tem o if, normalmente sim. Por isso que no início desse assunto, hoje, quando eu fui revisar, eu falei, olha, quando acende uma sirene e falou, opa, aqui tem if clauses. Mas não necessariamente só se tiver o if. Porque se eu tenho essas duas palavrinhas aqui, when, que é quando, e o unless, né, a menos que. Beleza? Vou repetir. When, que é quando, e o unless, a menos que. Só que é um quando que vocês não podem confundir esse when com quanto. Eu já vi confundindo. É quando. Ok? Tanto que esse when também é usado para pergunta, é ou não é? É. W8 questions. Ok? Nós, inclusive, falamos na revisão passada. Então, I feel... Opa, ponta da língua, céu da boca, né? L. I feel very good. Olha o som aberto. Very good when I go on a trip. On a trip. Junta. On a trip. Ok. Eu me sinto bem quando eu viajo. Ok? When, quando eu viajo. Don't wake, não precisa falar o don't. Don't wake me up. Wake me up. Tem música, né? Don't wake me up when I start over, né? Don't wake me up unless, a menos que, Mike gets back home early. A menos que o Mike volte para casa cedo. Ok, pessoal? Tranquilo? Tranquilo. Inclusive tem a observação, né, do does, do e does, né, para quando é conjugado no presente simples que nós falamos. O first conditional, lembrar uma coisa do first conditional. O first conditional nós temos o presente antes da vírgula e o futuro depois da vírgula. Lembrando que o futuro é will é futuro, futuro, will, futuro. Lembra que eu falo do Will Smith, que só fez vários filmes de futuro, para a gente lembrar disso, né? Eu sou a lenda, eu robô, beleza. Então, will, futuro, e sempre depois do modal verb, always, sempre, 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 os verbos vão estar no infinitivo. Sempre um verbo tiver encostadinho, Sempre. Vai estar no infinitivo sem o to. Muito bem. Então, sem o to, muito bem ali. Então, o will é um modal verb, ele transforma a frase no futuro e tudo mais.
ele o going to, mas o will é um modal verb, going to não é, que é a grande diferença, por isso que o going tem o to e o will não tem. Beleza? Mas os dois estão com o verbo depois no infinitivo. Tanto que depois o to, obviamente, eu tenho. A grande diferença do will, só para relembrar, will going to, é que o going to é algo que foi programado. Will é algo que não necessariamente foi programado. É um futuro que não necessariamente foi programado. Beleza? Então, ó, antes da vírgula, percebam que tem uma vírgula, antes da vírgula eu tenho uma frase no presente simples e poderia terminar assim, ó, if I don't take a coat with me. Opa, mas necessita de um complemento porque é uma if clauses, então ela necessita de uma explicação por o que foi dito. Então, ó, se eu não levar um casaco, I will be cold at night. I will be cold at night. Então, se eu não levar o casaco, eu vou ficar com frio à noite. Beleza? Tranquilo? Vou ficar. Ó, will. E ó, be. Verbo to be, no infinitivo, be. If I buy one of these shoes now, se eu comprar um desses sapatos agora, if I buy one of these shoes now, I will get a good price for you. I will get a good price for you. E posso falar get. Por quê? Porque o T está entre duas vogais. Muito bem, Arnold. I will get a good price for you. Right? For it, né? Nem for you. For it. Poderia ser for you, né? Poderia, né, Arnoldinho? Made for you? Poderia. I will get a good price for you. Poderia ser também. Eu acho que sim, Poderia sim. Eu tô quietinho que eu tô fazendo uma outra coisa aqui em paralelo. Aham. Você sabe o que é. Sei. Eu só lhe digo uma coisa, 95% pronto, certo, já. Maravilha, Arnoldinho. Só tem você mesmo. Não, aqui, ó. Me chama pro café primeiro, eu já avisei. If you go to Paris, you will buy an English guidebook. Guidebook é guia. Guidebook, essa mesma palavra, tá? Junta. Guidebook é guia. Guide é guia também. Guidebook é como se fosse um livro, um bloquinho guia, um livro guia ao pé da letra. Mas guidebook também é guia. English Guidebook é guia de inglês, ou seja, um livrinho para te explicar inglês, tá? E perceba que a segunda frase está no futuro e a primeira no presente. First conditional. Second conditional. Primeira frase está em que tempo verbal, pessoal? A primeira frase está no passado e a segunda no... A segunda, eu vou levar o would, né? Would, could, might, should, que vai colocar o próximo verbo no infinitivo, mas ele dá de presente o quê? Would. Modal verbs, né? Ele é um modal verb, mas ele faz o quê? Ele dá o ria de presente. Olha aí, poderia, could buy, poderia comprar ou compraria. Ok? Tranquilo, pessoal? Até aí? Tranquilo, professor. Ok. Nicolas, está tranquilo? Certinho? Tranquilo. Beleza, show de bola. Tem dúvida até aí? Não, pode seguir. Beleza? Então, temos aqui, ó. Primeira, no passado, percebam que antes da vírgula está no passado. No caso aqui, eu tenho o verbo to be no passado como verbo principal. Ele não está como auxiliar. Então, if you had more money, se você tivesse mais dinheiro, passado, you could buy a big house. Você poderia comprar uma casa grande, ou você compraria uma casa grande. Lembra que o could, would, might, should
pega o próximo verbo, que estará no infinitivo, porque ele é um modal verb, e dará uria de presente. Beleza? Então, eu tenho aqui, ó. If she called his brother, he wouldn't be worried. Wouldn't é o would mais o don't, não é isso? Aliás, would mais o not. Então, would mais o not é wouldn't, tá? Be worried. Be, verbo to be, no infinitivo, mas ele ganharia. Então, estaria preocupado. Então, se ela ligasse para o irmão dela, ela não estaria preocupada. Tá? Preocupada, né? If I lived in Japan, I would be happy. Se eu morasse no Japão, eu não seria feliz. É comer gafanhoto, né, Naldinho? Beleza. É bom também, proteína pura. Então sai dessa. Ó, if I were, you were, passado do verbo to be, é ou não é? Beleza. Lembrando que eu tenho os verbos regulares e os verbos irregulares? Sim. O verbo irregular regulares que eu tenho aqui, quais são? Regular. Called e Spent. leave it. Spent não. E leave it. Só. Os outros são irregulares. Né? Were, you, had. É ou não é? Beleza. Second conditional e call it. Tá falando das regras, né? Do ed, sufixo ed, para passado. Third condition, que é aquela que vocês acham a mais complicada, são dadas conhecida como tiro, porrada e bomba, como eu falo, porque eu tenho if, eu tenho passado perfeito. O if que sempre tem, né? Eu tenho passado perfeito. Passado perfeito é o quê? O have no passado. Que o have no passado é o had. Beleza? Depois do had, eu tenho o quê? Would, could, might, mais o have e o passado particípio. Olha como fica aí. If it had rained, e para que esse it? Vamos relembrar uma coisa? Eu não tenho pronome oculto em inglês. Por isso que o it está aqui. If it had rained, we would have gotten yet. Lembrando que o gotten está no passado particípio, tá? Como está na fórmula aí em cima. Eu não gosto de fórmula, mas está na fórmula. Passado particípio depois do might have, could have ou would have. Que óbvio, você sabe que esse have na segunda oração é dada como um auxiliar. Beleza? Tanto é um auxiliar e tanto eu tenho certeza que ele é um auxiliar que depois dele eu tenho um verbo. Opa, já me sinaliza que ele é um auxiliar. Toda vez que eu tenho um verbo e depois eu tenho um outro verbo na sequência, saiba que o anterior é um auxiliar. Sempre será. Posso ter mais de um auxiliar? Posso. Eu tenho would have, os dois são auxiliares. Entenderam? Porque depois deles eu tenho um main verb, um verbo principal. Beleza, pessoal? Tranquilo? Tranquilo. Alguma dúvida até o momento? Não? Posso continuar? Beleza. Tô indo, viu? Porque vocês não estão tirando dúvida, qualquer coisa me pergunta, porque tô indo. Tá? Ok. Você sabe que às vezes vocês vão sentir vontade, a necessidade de falar inglês no dia a dia. Vocês vão... O inglês, ele começa a vir com tanto gosto para a vida da gente que dá vontade de vocês ficarem falando inglês. Eu fico falando sozinha. Só não sei se está certo, mas fico falando sozinha. E faça isso, porque eu faço isso. Estou na academia, lá na esteira, e começo a relatar o dia, o que eu fiz, o que eu vou fazer,
presente, passado, futuro, que eu fiz ontem, que eu vou fazer mais tarde, depois da academia, o que é que eu vou fazer. Eu não sei se eu estou falando certo, mas eu falo. Mas eu estou abrindo aqui a outra. Mas eu às vezes, eu fico cá com os meus botões falando inglês sozinho. Né? Eu vou falar algo e eu falo inglês. Deixa eu abrir aqui. Ok. Agora eu quero ir direto para o tempos verbais, tá? Que é o nosso último assunto da nossa revisão. E aí, a partir da aula que vem, meus caros, nós vamos ter só prática. Então, a aula que vem, inclusive, é uma aula bem extensa. A aula de quarta-feira agora é uma aula bem extensa, então venha tranquilo, com calma, porque ela tem só prática. Nessa aula quarta-feira, na quarta-feira agora, a semana que vem, segunda, não é isso? Nós teremos um convidado para falar inglês aqui com a gente, tá? Lembrando que a outra aula, vou trazer esse convidado, a gente vai falar em inglês aqui. Ele vai falar inglês com vocês, mas ele só vai falar inglês com vocês. E eu quero que vocês tentem falar com essa pessoa, tá? Olha aí. Boa, né, cara? Então, tentem falar inglês com ele. Então, exercitem, aproveitem a pessoa que está aqui, porque vai chegar e só... Depende do que ele vai falar, né? Se ele não vier me perguntar como é que está o investimento na Bolsa de Valores, aí tudo bem, né? Pois é. Não, se ele me perguntar o que é que eu faço no meu tempo livre, what's your... Surpresa. Lembre-se que, pode ser qualquer pessoa. Vocês lembrem que meu irmão é americano, né? Meu irmão poderia ser também. Meu irmão já fez, inclusive, uma entrevista com meu irmão, né? A gente bateu um papo aí, meu irmão. Tá lá no YouTube, né? A gente fez um... Ele não veio me perguntar sobre os bitcoins, não, porque eu não sei responder isso, não. Meu irmão, gente, é meu irmão, mas ele fala muito rápido. Meu irmão fala inglês muito rápido. Então, meu irmão lidar com... Ele é Chief Operation, ele é chefe de operações da FedEx, vocês imaginam. Onde ele... Wilson! Agora ele está tá chefiando a rede Target. Umas lojas Target, a rede toda, várias lojas da Target. Aí vocês imaginam ver coisa de galpão, de entrega, de tudo, não sei o que, ele organiza tudo telefone, tudo no escritório, você imagina, ele fala muito rápido. Então, até eu mesmo falando com ele, batendo papo com ele, né? Segura a mão. Se ele me perguntar assim, what's your dream? My dream is to speak English fluently. Often. It's like often. Vamos lá. Tempos verbais. Amo esse assunto. Vocês sabem que antigamente, quem assistiu aula comigo há muito tempo atrás, de tempos verbais, quem assistiu meus primeiros cursos de tempos verbais, eu ensinava tempos verbais mostrando um carrinho. Não sei se vocês lembram disso. E eu comecei a ensinar, não sei de onde eu tirei isso na minha cabeça, que eu trouxe isso de uma pessoa na fazenda, ser sentado na frente de uma casa, porque eu gosto muito de fazenda, né? Sou homem do mato, eu gosto de mato, fazenda, cavalo. E aí pensei, você numa fazenda bonita e vendo os carrinhos, uma estrada na frente da fazenda, e você vendo os carrinhos. Isso funcionava, e eu não usei mais isso. Mas só vamos para relembrar os tempos verbais usando um carrinho. Então, imagine que você está numa casa, numa fazenda, e você olha 2 carrinhos. Na sua frente, você só está vendo 2 carrinhos. Beleza? Esses 2 carrinhos que você está vendo, um está andando e o outro está parado. Ele funciona? Então, ele anda, mas ele está parado. Beleza? Ele funciona, está com o motor ligado, inclusive. Então, ele anda. Concordam comigo? Mas ele está parado. O outro está andando. O que eu tenho? Que 2 tempos verbais eu tenho que são esses? Desses 2 carrinhos. Estou falando só desses 2. Eu acho que o parado é o presente. Que presente? É
É o presente. Presente simples, né? Isso. Isso. O andando é o futuro. O andando é o? Futuro. Não. Você Não. acertou um. Contínuos. É o Opa. presente. Muito bem, presentes contínuos. Vamos lembrar uma coisa? O que é o presente contínuos? Simplesmente é um verbo com o sufixo, ou seja, com o acoplado a ele, ing, que significa o gerúndio, que é o ando, endo, indo. Concordam comigo? Beleza. Se um carro está parado, e eu acabei de dizer que ele anda, ele funciona, então o carro anda. Ele está no presente simples. O outro carro que está andando, o carrinho que está lá andando, ele está andando. Ele está andando. Ele é o presente contínuos. E aí, tudo bem? Tudo bem. Aí você pegou um drone. Você é um cara tecnológico. É da fazenda, mas você é um cara tecnológico. E aí imagina lá o Andrezinho sentado na cadeira, soltou o drone. Aí foi lá o drone, e ele pegou o controle lá e levantou. O Nicolas. Nicolas é um cara, vocês têm que ver, o Nicolas é um cara da tecnologia. E aí sobe lá o drone lá e você vê dois carrinhos lá atrás. Esses dois carrinhos estão lá atrás, um está vindo. Não chegou ainda, um está vindo. Vai passar aqui ainda na frente. E o outro está parado lá atrás. E aí? Que dois tempos verbais são esses? Aí o parado é o passado, né? E o... Não é passado. Não é? Não, eu disse que eles estão lá atrás, mas eles não estão passado. Mas Pensa ao contrário, cara. Eles são... Vindo. Então, ele é o quê? Eu ainda vou vê-lo. Futuro? Ele é o futuro. Eu não vou ver. Esse carro aí não vai passar aqui. É, exato. Então, ele é o quê, meu? Ele é o meu futuro. Uhum. Olha como fica legal. Eu tenho dois carrinhos. Um está vindo. Ele não está vindo? Sim. Beleza. Ele está vindo. Ele é o quê? Que tempo verbal é esse? Futuro? Futuro Do presente. Não. contínuos também. Contínuos. Ele não está vindo. É. Contínuos. E o outro? O outro vai vir. O outro é o futuro simples. Olha como fica fácil. Agora é o E tem seguinte. aquelas figurinhas, Sasha. Tem uma figurinha que você usa. Calma, tem, mas eu quero que vocês imaginem. Ai, Imagine. meu pai eterno. All the people. Não, tô brincando. Cadê Imagine. minhas plaquinhas? Não sei onde estão minhas plaquinhas. Vamos lá. Vamos lá. Eli, agora pense o seguinte. Tenho dois carrinhos lá na frente. Deus me free. Eu tenho dois carrinhos lá na frente. O drone do Andrezinho foi lá na frente ver os carrinhos que já passaram aqui. Opa! Se eles já passaram aqui, eles são... Preste atenção, que a aula que vem vai ser só exercício. Se eles já passaram aqui, eles são o quê? Passado. Passado. Muito bem, Nico. Eles são passados. Eles já passaram aqui. Eu tenho dois carrinhos. Um carrinho, ele passou já aqui. E parou. O cara parou para fazer xixi. Dentro da estrada. O outro carrinho, ele passou por mim, mas ele continua indo. Que tempos verbais são esses? Aí é também o passado e o passado contínuo. Qual é o passado e o passado contínuo? O passado é o que parou, porque acabou a ação, né? É, já foi. Ele passou, parou de fazer xixi. Ele passou já. Ele foi. Agora o outro... Ele está indo, não? Aí travou aqui. Ele O outro continua. é passado. Isso. O outro é o passado, mas é o passado contínuos. Não é isso? É o Isso. passado, porque já foi,
mas é o passado contínuos. Entenderam o sentido da coisa? Vocês entenderam o sentido da coisa? Ficou claro para vocês? Quando a gente pensa na ideia dos carrinhos, acreditem, esses carrinhos ajudam absurdamente nos tempos verbais de vocês. Eu deixei de usar os carrinhos, né? Porque principalmente nesse intensivo, eu senti a necessidade de falar, antes de eu falar dos tempos verbais, eu trouxe de uma forma onde eu fui explicando tempo por tempo. Chegou uma aula, eu falei, vou falar hoje sobre perfeito. Hoje eu vou falar sobre tal coisa. E eu acredito que fixou legal na cabeça de vocês. Mas a ideia dos carrinhos para vocês, ela vale ouro. Porque por mais que eu ache, eu tenho outros tempos verbais, tenho, mas a base é sempre essa. Presente, passado, futuro. Presente contínuos, passado contínuos e futuro contínuos. Contínuo é algo que é contínuo, continua. Endo, ando, indo. Contínuo quer dizer futuro. Então, toda vez que eu tenho contínuo e tenho o irmão gêmeo de contínuo, quem é? Progressivo. É ou não é? Eu tenho ing. Então, contínuos com esse nome, ou progressive, eu tenho algo com ing. Está acontecendo. Estava acontecendo ou vai estar acontecendo. Beleza? Tranquilo? Então, essa forma eu tenho que ter na cabeça. Esta fórmula eu tenho que ter na minha cabeça. Tá? Quando eu venho para cá, vamos pensar aqui. Tirar esse barbudo feio daqui, ó, aqui, ó. Presente. Qual que eu tenho? Presente simples, presente contínuos. Beleza? Tenho futuro simples, futuro contínuos? Tenho. Tenho passado simples e passado contínuos? Tenho. Quais que eu tenho a mais? Fora esses 6 carrinhos que nós acabamos de ver. Eu tenho os perfeitos. Perfeito, coisa mais simples do mundo. Perfeitos são todos aqueles que envolvem o have. O verbo have, que no seu significado sozinho, significa ter. I have, não é? Mas o have só significa ter quando usado como verbo principal, que em inglês chama-se main verb. Mas quando a gente fala em perfeito, tempo verbal perfeito, o have não vai estar e pode até estar. Mas esse have aqui, que chama-se perfeito, não vai estar como verbo principal. Ele é um auxiliar. Por mais que se eu tiver o have como principal, ele vai ter o have depois do have. Então, vou ter 2 have. Um have como auxiliar e um have como verbo principal. Isso pode, Arnaldo? Pode. Beleza? Posso ter 2 have na mesma frase, um depois do outro? Posso. Um usado como auxiliar e o outro usado como principal. Diferente de quem? Do verbo to be. Verbo to be não vai rolar o verbo to be como auxiliar e o verbo to be como principal, não, tá? O verbo to be até pode vir como auxiliar, mas aí vai ter um outro verbo. Viu, pessoal? Ok. Que é o caso de uma pergunta, por exemplo, que eu uso o verbo to be para compor uma pergunta antes do sujeito, é ou não é? Ele não vai vir como auxiliar? Né? É ou não é? Pode vir como. Pode vir como. Mas, olha, pensando no tempo verbal perfect, agora, já que nós já falamos do contínuos, já que nós já falamos do presente. O que eu preciso prestar atenção no tempo verbal presente? Eu tenho que prestar atenção nesse cara aqui, ó, o do meio, presente simples. Que de simples, meus caros, ele não tem nada. Porque eu tenho que lembrar que quando eu vou conjugar o presente simples, na terceira pessoa do singular, sempre vai ser diferente. Porque o presente simples, meus caros, eu tenho
Por exemplo, play. I play, you play. Opa! Terceira pessoa do singular. Que é o he, she, it. Terceira pessoa do singular é uma verdadeira gangue. Que não é só uma pessoa, é uma galera. É o ele, ela, isso. I play, you play, he, she, it plays. Ok? Tranquilo? Tenho que lembrar que quando eu conjugo, e aí quando eu volto we, nós, vós, eles, eu volto ao play. Então só muda na terceira pessoa? Sim. No singular? Sim. Tá? Isso que eu quero que vocês coloquem na cabeça. Quando a gente pensa no passado, simples, composição do passado, eu tenho que lembrar dos verbos regulares e verbos irregulares. O que são verbos regulares? Aqueles que aceitam o ED quando eu coloco eles no passado. Ok? Aceita o sufixo ED. O sufixo é o que vem depois, acoplado nele para colocar ele no passado. Então, ele é um verbo irregular. Regular. Aceita. Beleza. E se ele não aceitar mudar a sua composição, ele vai ser diferente, ou ele muda a morfologia, ou simplesmente ele não muda nada. Continua no passado escrito igual. Então, ele é um verbo irregular. Isso eu tenho que lembrar para o passado. Beleza. Lembrar que para o passado, eu também tenho uma outra maneira de não colocar o verbo principal no passado. Que maneira é essa? Usar um auxiliar. Que auxiliar é esse? O auxiliar do. Se eu colocar auxiliar did no passado, simples. Ah, Sasha, não pode ser o have? Não, porque se eu usar o had, já é um tempo verbal perfeito. Se eu usar o had antes do verbo principal. Aí você já não está usando o have como verbo principal, está usando o have como auxiliar. E aí é o tempo verbal perfeito. Por isso que o único auxiliar que pode te auxiliar a colocar essa frase no passado sem que eu mexa no verbo, estou em dúvida para mexer no verbo, vou usar um auxiliar, quero usar o do. Que o do no passado é o did, D-I-D. Então eu posso fazer isso? Pode. Está na dúvida se esse verbo, como é que ele é no passado? Usa o did antes dele. Beleza? Então, o do é um verdadeiro aliado, perceberam? O do é um grande amigo seu, vai te ajudar na fala, no dia a dia. Beleza? Sasha, e aí quando a gente pensa no futuro simples, futuro é will é futuro, não tem mistério. Coloca o will antes e o verbo principal no infinitivo, ponto final. Você não vai errar. Beleza? Contínuos. Contínuos, lembrar que todo contínuos eu tenho um verbo principal com ing. Antes desse verbo principal com ing, o que eu tenho antes dele obrigatoriamente? Quem é que me diz? Verbo to be. O verbo to be. Toda vez que vocês verem esses contínuos, obrigatoriamente, eu tenho o verbo principal com ing e antes dele eu tenho o verbo to be. Sempre, Sasha, sempre. E se tiver um verbo com ing e não tiver o verbo to be antes? Então esse tempo verbal não é contínuos. Ele não significa ando, indo. Eu estou usando o gerúndio, mas a frase não está no gerúndio. O verbo não está no gerúndio. Isso pode acontecer? Pode. Beleza? Mas não vai ser contínuos o tempo verbal daquela frase. Beleza? Qual a diferença dos três? Presente, passado e futuro. Opa, vai ficar fácil. Porque se eu lembrar e souber conjugar o verbo to be, eu sei esses três tempos verbais aqui, contínuos. Porque quando tiver no passado contínuos, eu vou ter o verbo principal com ing. Olha como é fácil. E vou ter o verbo to be no passado. Porque sempre quem vai para o passado não é o auxiliar, quando eu tenho auxiliar, beleza. Então, verbo to be no passado. E o verbo to be no passado é was e were. Vamos lembrar? I was, you were, he, she, it. Was e todos os demais were.
E aí eu tenho presente contínuos. Fácil. Am, are, is. I am, you are, he, she, it. Is e todos os demais are. E o futuro? Aí é que ficou fácil mesmo. Por quê? Como é que vai ficar? E aí? Will be. Will be. Will be. Por que will be? Porque eu já disse ainda agora que depois do will, todo verbo encostadinho no will estará no infinitivo. E eu já sei que o verbo to be no infinitivo é be. Então, will be e o verbo principal com ing. Vocês viram como ficou fácil? Olha aqui embaixo. E o passado perfeito? Esse é o mais fácil de todos, porque ele não vai mudar da conjugação do I até o they. Passado perfeito. Por quê? Vai mudar? O que vocês acham? Passado perfeito, não. Porque o passado perfeito será o have no passado. Qual é o have no passado? Had. E isso não vai mudar do I até o they. I had, you had, he, she, it had. Todos had. Não muda. E o verbo depois do had? Vai estar em que tempo verbal? Passado perfeito. E aí? Em que tempo verbal estará o verbo principal depois do have? Já que é o passado perfeito, eu não uso mais nada depois do have. Só o verbo principal. Has. Não. Presta atenção. Qual o tempo? Qual o tempo? Que tempo verbal? Eu tenho passado perfeito, que é o primeiro aqui. Vocês já sabem que o passado perfeito é o have no passado. Have no passado, H-A-D. Had. E será had do I até o they. Ok? E depois do had, ou seja, depois do have no passado, que tempo Been. verbal estará o próximo verbo? Been? Não. Depois do have. Opa! O been? O que Had vocês been? acham? Vocês É, acham que ele... Oi? é particípio? No particípio. E particípio é qual? Been. Ok, falou. Had Certinho. been. Had been. Ok? Então, depois do have sempre será o been. Não confundam. Depois do have sempre estará no passado particípio. Depois do modal verb ele estará no infinitivo. A regra é essa. Had been. Beleza. Mas pode ser been? Pode. Pode ser qualquer outro verbo. Ele nem usou o verbo to be, mas não confunda. Não tem que ser o verbo to be aqui não, tá? Tá? Só estou deixando claro. Então, present perfect. Opa! Presente perfeito. O have vai estar em que tempo verbal? Quem é que está antes dele? Presente. Cheirando o cangote dele. Presente. Então, é presente perfeito. Have no presente. Beleza. O have e o próximo verbo no particípio. E o futuro? Futuro perfeito. Eu tenho que ter o will antes, não tenho? Tenho will e depois do will. O verbo que estiver depois do will vai estar no infinitivo. Quem é que vai estar no infinitivo? O have. Então, will have e o verbo no particípio. Tá vendo como é simples? Simples, gente. Olha aqui, ó. E o de baixo? Passado perfeito contínuos. Nossa, Sasha, agora tiro porrada de bomba. Não, não é, calma. Passado perfeito, vocês sabem. É o have no passado, não é? Had. Olha como fica fácil. Eu nem tenho frase aqui, mas é o have no passado. Had. Beleza? Tranquilo. Para todos os pronomes, vai ser had. Tranquilo. Agora, passado perfeito contínuos. Opa. Had no passado. E depois eu tenho que ter o verbo principal com ing. E antes dele, no meio do had e do verbo principal, eu tenho que ter o verbo to be. Aí sim ele é o been.
obrigatória aqui nesse caso, né? Esse been vai ser nos 3 contínuos, porque tem um have antes. Entendeu? Só lembrar disso. Depois dos 3 contínuos com perfect, eu tenho que ter o been no meio, entre o verbo principal com ing e o have. Seja ele o have no presente, que lembrando que é o único que eu vou conjugar, que o have no presente é I have, you have, he, she, it has, H-A-S, e todos os demais have. Beleza? E aí depois dele eu vou ter, no caso, perfect continuous, vou ter o verbo to be no particípio, que é o been e o verbo principal com ing. Tranquilo até aí? Há alguma dúvida, meus caros? Falem para mim. Nicolas, Carlos, Andrezinho. Só Tudo vai ok, entrar. professor. Não, ao que vem a gente tem exercício sobre tudo que vocês imaginarem, inclusive conversando, tá? Mas eu quero saber se vocês têm dúvidas, se for claro para vocês, porque eu estou tentando trazer, inclusive de maneiras diferentes, porque às vezes algumas pessoas têm mais dificuldade em certos assuntos, eu entendo, né? Então é igual a música, né? Tem música que a gente não decora, pode ouvir 50 mil vezes, tem música que você não vai decorar, tem um bloqueio na cabeça. E a mesma coisa com o inglês. O inglês tem palavras que você não consegue dizer. Mas que você vai exercitando, uma hora sai. Ela não vai sair perfeita? Não vai. Porque você tem um bloqueio com essa palavra, mas em um dado momento ela vai vir. Então é isso que eu quero. Vocês não tenham medo de falar. Entendeu? O Andrezinho tem uma coisa muito bacana nele. Ele sempre me traz um caso onde viu alguém falando inglês, chegou alguém falando inglês e ele foi lá e meteu as caras e falou. E tentou conversar, e tentou dialogar, e tentou... E, às vezes, tem pessoas que estão perto dele, que sabem até mais do que ele, e que não tiveram a coragem de ir lá e ajudar a pessoa por medo. E o Andrezinho foi lá e falou, e se comunicou e levou a pessoa para tal lugar. E deixa os outros estarem com cara feia, deixa os outros rirem, eu estou nem aí, eu quero que vocês falem. Fala aí, Andrezinho. Então, professor, quando eu trabalhava no shopping, né, na Hering, loja de roupas, quando entrava uma pessoa falando inglês na loja, tinha uma vendedora que corria em mim e falava: André, me ajuda, é gringo. Eu ia lá e ajudava ela. E outros vendedores falavam: vou chamar o André, porque eu não estou entendendo nada. Exatamente. E aí vocês veem como, por exemplo, no meu passado, né, que eu falei para vocês, que eu lidei com todo tipo de gente, né, indiano, paquistanês, grego, o que seja. E eu tive que lidar com essas pessoas. Filipino falando inglês, eu tive que lidar com essas pessoas. E aí? E aí você está numa situação onde você não tem para onde correr, você tem que lidar. E o que eu fazia? Sem exagero, eu olhava para essas pessoas e eu falava, e eu prestava atenção em pequenos detalhes do seu sotaque, do accent. É o sotaque inglês, não. Então eu olhava para essas pessoas e falava: nossa, o grego puxa mais o R. Né? O indiano, ele puxa o T e o R. E o indiano, ele dobra a língua, né? Igual a gente puxa do R, do o indiano, ele dobra a língua no 14, 18, 19. Então, comecei a ver peculiaridades que hoje me fazem ser um diferencial como professor para vocês. Me fazem vocês olharem e dizer: pô, Sacha, eu consigo aprender contigo, porque eu sei que as dificuldades que vocês têm, às vezes não são dificuldades de vocês aprenderem a gramática, vocês aprendem. São dificuldades de vocês entenderem como se fala esse tipo, como que eu vou usar esse tipo de gramática na minha fala. Então, aí ajuda vocês. E aí por isso que eu tenho aluno que vem e fala para mim: Sacha, eu aprendi, estou na cultura inglesa a vida inteira, fui para não sei para onde, passei um tempo fora, voltei e aprendi inglês contigo. De fato, não é que aprendeu o beabá comigo, mas soltou, né, comigo. Por quê? Sou um mago? Não sou mago nenhum.
Teve gente que veio falar comigo assim, Sasha, eu aprendi inglês assistindo o Sasha Talk, que era o programa que eu tinha. Não aprendeu tudo, mas o cara perdeu a vergonha, saiu falando, tentando falar igual um doido, porque viu que era possível. Então, vocês não têm que ter vergonha. Fala inglês. O conselho que eu dou hoje para vocês, para a gente finalizar essa aula, a partir da aula que vem, é só exercício, mas lembrando o seguinte, por favor, tem dúvida, me pergunta. Manda o WhatsApp para mim, me manda pergunta, ok? Mas não tenham medo de falar. Faça igual a Lineide, fala sozinho. Fala sozinho. Comente as coisas, fale os seus pensamentos. Eu falo All direto. the time. All the time. Eu falo direto os meus pensamentos para mim mesmo. Juro que Inglês já. você faz isso, cara. Sonhando em inglês, eu acordo assim, tô ficando louca, não acredito. Acredito, claro. Mas eu penso muito em inglês. Eu penso muito em inglês. Então eu tento trazer. A gente pensa em português, aliás, mas eu tento. O problema é que eu não sei. O problema é que eu não sei se eu estou falando certo, but. Não importa. Não importa. Você já evoluiu, Elineide, absurdamente de um tempo para cá, e você sabe disso. Sei, Né? com certeza. Você lembra quando eu já peguei você para falar e você travou? Quantas vezes? Eu estava lembrando disso agora, Sasha, quando a gente. Minha primeira experiência de simulado de companhia aérea. Foi no banco, no Banco de escola. Você travou, começou a chorar. Eu falei, calma, que isso vai. O speech que você colocou para eu ler, eu não consegui. Isso. Aí você olhou para mim assim e fez ali. Se fosse uma situação real, você estaria reprovado. Eu digo assim. Exatamente. Mas é algo que a gente tem que pensar assim. Você, naquela época, você travava. Naquela época, eu não sabia nada. Não é que não sabia nada. Vamos lá. Você tinha uma base, mas você tinha medo que essa base estivesse errada. Na tua cabeça, você já botando, já estava assim, eu já vou falar errado, não vou falar. O meu maior medo, eu já lava quando eu pensava na famosa ligação da Gol. Meu Deus do céu, eu vou morrer nessa ligação. Olha, a primeira vez que eu tive contato com o francês, eu estava em Paris. E eu tive primeiro contato com o francês falando mesmo. Foi a coisa mais engraçada do mundo, porque eu cheguei em Paris tentando falar inglês e eles odeiam. E aí eles viraram para mim e disseram assim, olha, Sasha, quer que eles te respondam? Começa a falar alguma coisa em francês. Fala qualquer coisa em francês. Nem que seja um bonjour. Eles vão ver que você tentou falar francês. E aí você continua falando inglês, vão te responder. E começou a dar certo. Então eu comecei a observar como era, eu só dava bom dia o dia inteiro. Bonjour de manhã, tarde e de noite. Até comecei a observar os caras falando bonjour, bonsoir, ou bonsoir, bonjour, bonsoir e tal. Eu comecei a ver tudo que eles falavam, como pardon, bonjour, excuse-moi, s'il vous plaît, e comecei a ver as palavras. Eu fiz, opa, peraí, eu tenho que aprender isso aí. E fui atrás como se falava cada palavra. Nos Estados Unidos, quando eu fui para os Estados Unidos, morar lá, de fato, eu anotava, já contei isso aqui, que eu ia para o Hunter College, antes de ir para o Hunter College, que eu trabalhava tudo, eu pegava as palavras que eu ouvia alguém falando, olha que loucura. Eu trabalhava numa loja de departamentos, a Secret City, e eles tinham umas caixas com os produtos e tal, de papelão. Eu arrancava aquela parte em cima da caixa, as abas da caixa, para ser como se fosse uma lousa para mim. Então, eu arrancava aquelas tampas da caixa e eu anotava as palavras que eu tinha escutado. Vocês acham que eu anotava certo? Claro que não. Mas eu anotava palavras que eu escutava que eu não... Pô, o que o cara disse? E aí eu pegava a minha caneta e anotava na papelão, cara. Eu anotava como eu escutei. E aí a próxima vez que esse cara falava, eu ficava observando e falava, cara, isso aqui significa tal coisa, porque faz sentido. Era muito legal. Ou eu chegava para alguém com aquilo ali escrito e perguntava, eu falava, ó, como é que fala isso aqui? Aí o cara falava, que palavra é essa? Aí eu ficava tentando falar até que o cara entendia. Eu falava, significa tal coisa. Pegava a caneta e escrevia o certo.
entendeu? Então, assim, são coisas, gente, que as pessoas do meu trabalho, elas tinham gosto de me ensinar, tinham gosto de chegar para mim e me falar o que significava tal palavra até, por mais que eu falasse, eu já falava inglês alguma coisa. Eu já tinha uma base de inglês, mas mesmo assim, eu falava já. Mas você vê a curiosidade do ser humano de você ter sede de aprender. E as pessoas tinham prazer em me ensinar as coisas, porque viam que eu tinha vontade. Então, quando você demonstra prazer em aprender, sede de aprender, as pessoas à sua volta não vão te reprimir. As pessoas vão te admirar. Sempre tem aquele um ou outro do contra. Tô nem aí. Deixa ele quieto na vida dele. A gente aprende o nosso, né? Um homem que não aprende, digo, um homem ser humano. Um homem que não aprende, ele padece. E nós, nem eu, nenhum de vocês aqui quer padecer. Então, independente de tipo de trabalho, independente do que você for fazer na sua vida, o inglês, isso aqui que a gente está fazendo aqui durante tanto tempo, vai abrir portas para você, na área que for. Como abriu para mim. Me fez ter um curso, o marketing, me fez trabalhar em tantas empresas fora do Brasil, aqui, me fez trabalhar na aviação. Olha para onde o inglês me levou. Eu já fui para Grécia, já fui para França, já fui para nossa, trabalhando. Fiz negócio com a Malásia, Estados Unidos, Alasca. Ganhei prêmio. Hoje estou numa rede que eu estou amando trabalhar, um grupo que eu estou amando trabalhar. Então, assim, isso que eu falo para vocês, o inglês ele abre portas, seja na minha área hoje, que é o marketing, seja na aviação, que já foi a minha área, seja na área que vocês queiram. O inglês transforma a sua vida em algo muito melhor. É só saber aproveitar. Tá bom, gente? Ó, beijo no coração grande. Nicolas, Karina, Arnaldo, Andrezinho, Elineide. Obrigado. Beijo. Todo mundo que está assistindo. Até a próxima. Beijo no coração. Bye, Bye, bye. bye. See you, guys. Obrigado. Sasha, depois pra você falar, se você quiser ficar aqui. Vamos lá. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Obrigado. Tchau, boa noite. Boa noite.